Olá, alunos do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 86. Essa é a segunda parte, do nosso estudo sobre quadriláteros, que nós vamos ver. E o objetivo, então, de hoje vai ser relembrar o conceito de paralelogramos, relembrar os elementos dos paralelogramos e aplicar corretamente as propriedades dos paralelogramos. Então, lembrando novamente, essa é a segunda parte do nosso estudo de quadriláteros. Se você não viu a primeira parte, eu recomendo que você assista a nossa aula de número 85. Os materiais para a aula de hoje vão ser os mesmos de sempre, Caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Todos eles para você fazer as anotações e depois resolver os exercícios, ok? Então, vamos iniciar com a definição de paralelogramos, Então, paralelogramo vai ser todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos e então vai ser denominado paralelogramo, certo? Então, ele vai ter os lados opostos paralelos, ou como algumas definições falam, ele tem dois pares de lados paralelos, Então, aqui a gente tem um par de lados paralelos e aqui a gente tem outro par de lados paralelos, Então, a gente vai ter aí os lados opostos sendo paralelos. Um de cada lado do nosso quadrilátero, eles são paralelos, ok? Lembrando que paralelos eles estão como se fossem em duas retas paralelas que nunca se tocam, ok? Então, isso a gente já estudou, Na verdade, a gente também já estudou sobre quadriláteros, É um estudo que vocês têm tendo aí há bastante tempo. No caso, a gente está aí aprofundando um pouquinho mais esse estudo e relembrando alguns conceitos que vocês já estudaram. Então, aqui no na nossa descrição, a gente tem, falando quais são os lados paralelos. AB é paralelo a CD, AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC, ok? Então, essa, no caso aqui, é a definição para paralelogramos, ok? Então, qualquer lado de um paralelogramo pode ser chamado de base, beleza? Então, considere o paralelogramo ABCD representado aqui abaixo. Então, aqui a gente tem um paralelogramo. Se vocês observarem, ele é o paralelogramo ABCD e ele tem algumas características importantes, que são, se vocês repararem, a linha, AH, o segmento AH, ele é a altura relativa à base DC. E se eu quiser considerar a base como sendo o lado BC, eu vou ter como altura relativa a esse lado o segmento AM, certo? Então, AM vai ser a altura deste segmento aqui com relação à base BC e a altura com relação ao lado DC vai ser AH, certo? Lembrando que a altura é aquele segmento que liga um vértice do nosso paralelogramo até a sua base, Até a sua base, de maneira que forme um ângulo de 90 graus, ok? Nós já estudamos sobre isso, quando nós estudamos ali sobre os triângulos, a ideia é a mesma, beleza? Então, os ângulos internos, do nosso paralelogramo. O ângulo A é oposto ao ângulo C e o ângulo D é oposto ao ângulo B, certo? Então, eles são ângulos opostos, ok? Não são opostos pelo vértice, Mas são ângulos opostos. Cada um de um lado do nosso paralelogramo, ok? Do nosso quadrilátero. E aí a gente tem também os segmentos AC e BD, que são as nossas diagonais. Então, AC e BD são as diagonais do nosso paralelogramo, ok? Todos esses conceitos a gente deu uma olhadinha já na nossa aula de número 85, que foi a parte 1 do estudo de quadriláteros. Então, novamente, reitero, se você não viu, assista primeiro a parte 1, para depois vir assistir aqui a nossa parte 2, porque lá vocês têm o início, do estudo dos quadriláteros, para vocês terem uma ideia exatamente do que são cada um desses elementos dentro dos quadriláteros, ok? Agora, vamos estudar, então, as propriedades dos paralelogramos. Então, olha só. Vamos enunciar e demonstrar algumas das propriedades dos paralelogramos. A primeira propriedade que a gente tem: os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem esse paralelogramo que a gente vai utilizar para demonstrar essa propriedade,
ok? Então aqui a gente tem o paralelogramo ABCD e esse paralelogramo aqui a gente está traçando nele a diagonal BC, certo? BD, perdão. Traçando a diagonal BD, se vocês observarem, né, que é essa linha vermelha, a gente tem agora aqui como se fossem dois triângulos, certo? E aí a gente sabe que x é igual a z, porque esses dois ângulos aqui são alternos internos. A gente sabe também que y vai ser igual a w, porque eles também são alternos internos. Então, se vocês derem uma relembrada, que a gente já viu isso, né? São ângulos formados por uma transversal que corta uma paralela. Então, alternos internos são iguais, ok? E aí nós temos, então, nos triângulos ABD e CBD, a gente tem que esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo ABD, o x, né, é congruente ao ângulo CDB, o z. A gente sabe que o lado BD aqui é o lado comum dos dois triângulos, ou seja, é o lado, ele vai ser igual nos dois, né? E por fim, a gente sabe também que os ângulos W e Y, ou seja, CDB e ADB, também são congruentes, certo? Ou seja, X é congruente a Z, W é congruente a Y e o lado BD também é congruente porque é o mesmo lado. A gente tem então um ângulo, um lado e um ângulo congruentes nos dois triângulos. Isso implica então que, pelo caso ALA, né, ângulo lado ângulo, de congruência de triângulos, os triângulos ABD e CDB, eles são congruentes. Se eles são congruentes, a gente sabe que o lado AB vai ser congruente ao lado DC e também o lado AD vai ser congruente ao lado BC, certo? O que a gente chega à conclusão, que era a primeira propriedade. Os lados opostos do nosso paralelogramo são congruentes, ok? Então essa é a primeira propriedade, a gente só estava provando ela, mostrando que ela é verdadeira. Então, a gente chegou à conclusão que os lados opostos do paralelogramo vão ser congruentes. Tranquilo? Segunda propriedade, então. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, vamos de novo agora demonstrar essa propriedade utilizando o mesmo paralelogramo que a gente utilizou na demonstração da primeira propriedade. Então, mesma ideia, eu tenho aqui os meus triângulos novamente, né? Eu sei que este ângulo aqui, DAB, é congruente a DCB, porque os dois triângulos são congruentes, nós já mostramos que eles são congruentes, né? Nós sabemos que ADC é igual a W mais Z, que é igual a X mais Y, porque a gente viu que W é igual a X que W é igual a Y e Z é igual a X, ou seja, os dois ângulos aqui também são iguais. E por fim, eu sei então que este ângulo aqui é igual a este daqui também, certo? Porque eles têm o mesmo valor da soma ali, a soma deles fica a mesma, ok? Então, a gente conclui que os ângulos opostos de um paralelogramo também são congruentes. Então, vamos lá. Já vimos duas propriedades dos paralelogramos. Primeira, os seus lados opostos são congruentes. E a segunda é que os seus ângulos opostos também são congruentes. Para quem não lembra, congruentes significa que eles têm a mesma medida, ok? Vamos então para a terceira propriedade. Em um paralelogramo, as diagonais cruzam-se nos respectivos pontos médios. Lembrando, ponto médio é aquele ponto do segmento exatamente no meio do nosso segmento, ok? Aquele ponto que divide o nosso segmento em duas partes iguais, beleza? Então, vamos demonstrar essa propriedade, né? Para isso, vamos considerar ainda o mesmo paralelogramo que a gente utilizou nas demonstrações anteriores. Mas agora nós vamos utilizar as duas diagonais, tá? E essas duas diagonais se cruzam no ponto M, ok?
Então, aqui nós temos o nosso paralelogramo, observem, é o mesmo que a gente vinha utilizando, porém, em vez de a gente trabalhar só com uma diagonal, a gente vai trabalhar com as duas diagonais aqui e elas vão se cruzar no ponto M, ok? Então, comparando os elementos dos triângulos AMB e CMD e considerando o que a gente já viu nas demonstrações anteriores, né? A gente sabe que x é igual a z, a gente sabe também que AB é congruente a DC pela primeira propriedade, né? Nós já demonstramos isso. A é igual a B, porque os ângulos MAB e MCD são altérnios internos também, formados pelos lados paralelos AB e DC e a diagonal AC. E pelo caso, então, ala, novamente, né? Nós temos um ângulo, um lado e um ângulo congruentes. A gente chega na congruência de triângulos, é a informação de que AMB e CMD são congruentes. Então, se eles são congruentes, a gente tem que AM é congruente a CM e BM é congruente a DM. O que isso significa? Olha só, a gente chegou à informação de que esses triângulos são congruentes, certo? Então, a AM vai ser congruente a MC e BM é congruente a MD, certo? Então, essa é a informação que a gente chega. Portanto, provamos a terceira propriedade também, que diz que as diagonais de um paralelogramo cruzam-se exatamente nos pontos médios. O que isso significa? Em forma de desenho, basicamente seria isso daqui. Nós temos aqui um paralelogramo, né? Nós temos aqui as nossas duas diagonais. Aqui, mais ou menos, né? Aqui elas se cruzam no ponto M, ponto médio. Significa então que este pedaço é igual a este e este pedaço é igual a este, certo? É isso que a terceira propriedade significa, que o ponto onde ela se cruza divide cada um desses segmentos exatamente na metade, no mesmo tamanho de cada um dos pedaços ali, certo? Então é basicamente isso, três propriedades muito simples, né? Na hora de fazer os exercícios, vocês vão poder aplicar essas propriedades aí, é muito fácil de fazer, porque nós temos todas essas informações no caderno de vocês. Recomendo que copiem todas as três propriedades, não precisa copiar as demonstrações, né? As demonstrações é só para vocês entenderem da onde vem essa propriedade, né? Como elas podem ser provadas, mas é importante que vocês tenham anotado no caderno ali as três propriedades. Então, primeira propriedade, lados opostos congruentes. Segunda propriedade, ângulos opostos congruentes. E terceira propriedade, as diagonais se cruzam no ponto médio, ok? Espero que tenha ficado claro esse nosso estudo aí sobre os paralelogramos, né? Nós temos ainda mais informações sobre quadriláteros que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Não esqueçam que essa é a segunda parte, então a gente já teve a parte 1 e vamos ter ainda a parte 3 e 4, ok? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.